Salve, salve pessoal! Começando mais uma edição do podcast Touros e Ursos, programa em que a gente comenta as notícias que mexem com os seus investimentos. Eu sou o Vinícius Pinheiro e aqui do meu lado hoje está a Júlia Vilchen, repórter do Seu Dinheiro e domadora de leões. É mais ou menos isso, Vini. Olá, tudo bem? Olá a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Domadora de leões porque estamos aí na época, né, da entrega da declaração do imposto de renda, como sempre com bastante cobertura desse assunto no Seu Dinheiro, e também já virou tradição o nosso curso Guia Definitivo do Imposto de Renda, preparado por mim, são aulas apresentadas por mim também, e a gente vai deixar aqui um link, né, disponível para o pessoal que quiser assistir a esse curso, que é totalmente gratuito, que contempla aí as principais situações aí da sua declaração de imposto de renda, as principais situações aí que os contribuintes precisam informar a Receita Federal. Então, quem tiver dúvidas aí no preenchimento da declaração, nosso curso está disponível e gratuito. É isso aí. Quantas aulas você gravou? Só por curiosidade. Tem umas 30 aulas, 30 e poucas aulas, viu? Aqui, às vezes, varia um pouquinho de um ano para outra quantidade de aulas, mas é por aí, é essa ordem de grandeza. Você pode ir fazendo sequencialmente ou direto na sua Ou dúvida. ir direto naquilo que você tem dúvida. Tenho dúvida sobre como declarar a pensão alimentícia, como declarar ações. Tem uma aula ali de cada assunto, você vai direto na aula e já assiste e esclarece aí as dúvidas. Bom, excelente. Bom, agora eu vou apresentar o convidado dessa edição, que posso dizer que é uma espécie de domador também, um domador dos mercados, de uma gestora com nada menos que 65 bilhões de reais em ativos. Luiz Garcia, diretor de investimentos da Sul América Investimentos, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, uma honra estar aqui, poder falar com vocês e para todo o público que vocês cobrem. Que eu puder contribuir aqui com a discussão, vamos fazer um bate-papo bem legal e, obviamente, já dizer que você é aluno desse curso aí do imposto, porque a mordida do leão é sempre desagradável. Então, se eu tiver uma ajudinha para ficar um pouco menos dolorida, essa mordida, com certeza eu vou pedir ajuda. Com certeza. É isso aí. Bom, Luiz vem aqui falar de investimentos e posso dizer que também um pouco de gramática. Vou aqui aproveitar os seus conhecimentos também um pouco de sintaxe, Luiz, porque o grande tema dessa semana do mercado brasileiro foi a decisão do Banco Central de reduzir a taxa básica de juros em mais meio ponto percentual, agora para 10,75% ao ano. Essa decisão era esperada, até aí tudo bem. O que provocou essa polêmica semântica foi o comunicado do Copom, que deixou de sinalizar, né, cortes de juros, né, nas próximas reuniões, tudo isso no plural, né, o BC tirou o S, e agora só se compromete, só indica, né, acho que não é bem um compromisso, pelo menos uma sinalização de só mais um corte de meio ponto percentual na reunião de maio. Com isso, a gente provavelmente vai ter uma Selic de 10,25% na próxima reunião, mas fica aí um grande ponto de interrogação para o que vai acontecer no encontro do Copom de junho. E acho que essa até é a primeira pergunta que eu quero te fazer, Luiz, assim, começar te perguntando o que você achou dessa decisão e se esse S vai ou não fazer diferença aí na tua visão. O que você achou? Eu acho que o S no curto prazo, né, começando pela tua segunda pergunta, o S no curto prazo com certeza faz diferença, porque de certa forma revela uma preferência do Banco Central em ter uma atitude mais cautelosa na condução da política monetária, né? Eu acho que não foi só o S, tiveram outros pequenos elementos, pequenas palavras ali que o Banco Central escolheu mudar, que deram um tom mais hawkish, né, como a gente fala no jargão de mercado. Do ponto de vista da decisão em si, eu acho que para a credibilidade da política monetária e da autoridade monetária especificamente, foi muito bom. A gente tem que lembrar, né, que há mais ou menos uns 6 meses atrás, o mercado tinha grandes dúvidas de como é que ia ser a postura do Banco Central, uma vez que começassem a entrar os diretores apontados por esse governo, né, pelo governo Lula, considerando as críticas que o presidente vinha fazendo sobre a condução da política monetária. Então, eu acho que uma decisão ROC, com uma composição de diretoria com mais presença do atual governo, sem dúvida nenhuma ajuda a aumentar a credibilidade na instituição, né? Eu acho que a instituição tem um desafio grande de tentar fazer com que as expectativas de inflação de longo prazo, aí eu não estou falando desse ano, nem talvez nem do ano que vem, mas mais adiante, voltem ou recuperem um nível de 3%, né?
E existe um prêmio, na minha visão, existe um prêmio de descontinuidade pelo risco de alguma intervenção política nos próximos presidentes ou diretorias do Banco Central. Então, nesse aspecto, acho que foi muito boa a decisão. Mudou alguma coisa na tua projeção para a Selic no fim do ciclo, a Selic terminal, como o mercado gosta de dizer? Mudou alguma coisa? Qual que é a tua projeção? A nossa projeção continua em 9%, mas o balanço de riscos mudou, né? Obviamente que com essa decisão, com essa preferência revelada do Banco Central em ser mais hawkish ou mais conservador, a gente tem que colocar em cima da mesa uma probabilidade de ter um desvio um pouco acima desse 9%. Eu não acho que muito acima, porque a inflação contemporânea, a de serviço está um pouco incômoda, mas a parte da inflação cheia, especialmente porque a gente espera que alimentos daqui até o final do ano tenham uma performance muito positiva. Então a gente está achando que com essa composição de inflação, um juro real ainda bastante contracionista, então mesmo que ele pare com 9%, se as expectativas de inflação do ano que vem estiverem corretas 3,5%, a gente está falando de um juro real de 5,5%. Então ainda é um juro real bastante alto, né? Então a gente acha que 9% ainda é o nosso target, nosso terminal, mas o balanço de risco não é uma piorada. Júlio, antes de passar para você, queria aproveitar, né, que a gente teve a super quarta nessa semana e perguntar um pouquinho também do Fed, né, que também manteve os juros lá fora, na maior economia do mundo, mas o mercado ficou mais animado depois dessa última decisão. Havia uma expectativa no começo do ano que os cortes começassem agora e, enfim, isso foi um balde de água fria nos mercados nesse começo de ano, mas qual que é a tua visão assim, sobre o Fed, rapidamente? Como você bem colocou, né? O mercado vinha muito animado na virada do ano, havia uma expectativa de corte de até 150 bases, se você somasse todo o que estava projetado na curva curta de juros americana. O mercado aos poucos foi, obviamente, ajustando essa expectativa, em virtude dos números de inflação, que lá também estão vindo, sobretudo de inflação, o núcleo, né? O Core PCI, como a gente fala, está vindo mais alto. E o Fed, então, veio ajustando junto com o mercado essa expectativa de corte para esse ano, né, onde está hoje 3 cortes daqui até o final do ano. Mas, ao contrário do Banco Central brasileiro, na reunião deles, ele revelou uma preferência por ser dove. Né? Então, houve esse encontro entre o Fed se revelando mais dove na margem, né, sempre falando na margem, né, como a gente sempre fala, né, tudo que é informação já está no preço, né, no mercado financeiro, então o que importa é o que acontece na margem. Então, na margem, o FED se revelou mais dove. Né? Dove aqui, só para esclarecer o pessoal, né? O pombo, né? Então, sendo aí mais suave, né? Em relação aí à condução da política monetária, certo? Ou falei Exatamente, errado? Não. Você falou correto. Eu que deveria ter feito essa explicação aí. Mas é porque a gente está tão acostumado a falar nesses termos que depois fica difícil mudar. Mas, sim, enquanto o Banco Central brasileiro se mostrou mais conservador na condução da política monetária, o Banco Central americano se mostrou, no mesmo dia, né? Com a diferença de horas ali, mais, como é que eu vou dizer, animado com a condução da política monetária, um pouco mais tranquilo com essa condução de política monetária, ainda que todos tenham tomado a decisão esperada, mas os detalhes da decisão é que fez a diferença. Não sei se a postura do Banco Central americano e do Banco Central brasileiro nessa super quarta muda alguma coisa para as perspectivas de renda fixa, mas diante dessa queda de juros, né, ainda tem oportunidades na renda fixa? Mudou alguma coisa com essas últimas reuniões dessa semana? Enfim, o que está mais atrativo na opinião de vocês? O que não está tão legal no momento? Como é que está o panorama aí para vocês para investimentos de renda fixa? Assim, começando pela parte mais fácil, assim, a gente ainda vê muito espaço para renda fixa ter um poder grande no portfólio das pessoas. Está muito atraente a classe renda fixa, continua. Não só por esta decisão, como também pela decisão recente do Conselho Monetário Nacional em relação aos títulos incentivados. Né? A gente tem que imaginar que vai ser muito mais difícil na margem para a emissão desses novos títulos, então, portanto, todo esse estoque de títulos incentivados, que foi a grande queridinha, né, do mercado nos últimos anos, do mercado não, dos investidores, né, nos últimos tempos, esse dinheiro vai começar a migrar para fora desse universo, né, de incentivados. Ainda vai ter muito, mas vai ser muito menor. E isso deve provocar o que a gente já está vendo um pouco na margem, que é o mercado de crédito se beneficiando bastante. Né? Então, fundos de crédito continuam muito interessantes, especialmente se você considerar que, na nossa opinião, o primeiro nível que vai receber esse recurso, que vai sair dos incentivados, deverá ser os fundos de crédito, fundos imobiliários também. Mas a renda fixa em si, esse evento, né, a parte desse evento, deverá continuar performando bem, considerando que a gente está falando de taxas de juros reais super altas ainda. Né? Então, e os fundos de renda fixa ativos, né, que se beneficiam de movimentos na curva de juros, né,
e um pouco mais de volatilidade, a gente, com certeza, essa decisão do Banco Central ela acrescentou volatilidade aos próximos números de inflação. O mercado de juros deverá reagir muito mais do que reagia antes, ou vinha reagindo nos últimos tempos, aos números de inflação doméstica, porque o Banco Central colocou um ponto de interrogação sobre a decisão. Então, os renda fixa ativos deverão se beneficiar dessa combinação de um juro real ainda bastante atraente, né? E mais alguma volatilidade na curva de juros que deverá permitir bons pontos de entrada para os gestores na renda fixa ativa. Então, acho que a renda fixa continua muito viva. Dentro do universo de renda fixa, uma classe que eu particularmente não gosto é a classe das NTNBs, os títulos... É mesmo? Por quê? Porque eu acho que se a gente for pensar que a expectativa hoje do Copom é de uma taxa de juros terminal de 8,5%, para uma expectativa de inflação de 3,5%, a gente está falando que o mercado está dizendo que no longo prazo ele espera que o juro real praticado seja algo em torno de 5%. Quando a gente olha as NTNBs longas em torno de 5,5%, 5,80%, 5,90%, eu não vejo tanto prêmio assim para você querer se animar nesse título. E o mercado americano, ainda que o Fed vá fazer corte de taxa de juros, a gente deverá viver numa realidade bem diferente do que a gente vivia antes da pandemia, né? Então, eu acho que a taxa terminal americana também vai ser um nível mais alto do que a gente vê antes. Então, o diferencial de juros também não deve jogar a favor das NTNBs. Então, eu acho que NTNB, eu não vejo um fechamento de prêmio das NTNBs muito agressivo, muito forte nos próximos tempos aí. Eu acho que o que a gente pode ver de fechamento de B mais à frente, no juro real, né, seria o ganho de capital e não o carrego, como a gente fala, vai ser caso a gente venha a ter um próximo presidente do Banco Central um pouco menos responsável na condução da política monetária, então você vai ter um juro real comprimido no curto prazo, né? Então você teria um juro real falsamente comprimido no curto prazo, que vai dar um carrego bom para as NTNBs, mas para a parte longa da curva de juros pós-fixados, eu não vejo muita luz ali, não. Acho que não. O que estaria assim, mais interessante de ativos, né, de títulos, enfim, no mercado de renda fixa, então, se as NTNBs não estão atraentes? Eu acho que os pré-fixados estão em níveis, né, se a gente for considerar os forwards, né, as taxas futuras, né, lá na frente, quanto elas estão, acho que elas estão bem atraentes ainda. E, como eu falei, na parte toda de crédito ainda a gente vai ver, eu acho que o crédito a gente está arriscado a ver operar em nível de exagero, porque vai ter tanta procura, vai sair tanto dinheiro dos incentivados que vai naturalmente, na minha visão, né, ter uma preferência por esse tipo de título, que é capaz da gente ver spreads de crédito até artificialmente pequenos. A gente já está vendo um pouco dessa migração, né? Sim. O mercado de debêntures está... Os papéis se valorizando bastante nesse início de ano. E isso é apenas a pontinha do iceberg, né? Se a gente for pensar o quanto ainda tem de dinheiro para sair, né? Se a gente lembrar que as LCIs e LCAs foram emitidas principalmente pelas instituições financeiras com prazo aí de 3 anos, 4 anos. Então, você ainda tem muito tempo, vai ficar muito tempo saindo dinheiro dessa classe. Conforme for vencendo. Exatamente. Vou passar de renda fixa para te perguntar um pouco de dólar, até porque você falou um pouco de diferencial de juros, que os juros lá nos Estados Unidos devem permanecer em níveis mais altos do que o que a gente viu no pré-pandemia, até porque no pré-pandemia a gente estava trabalhando com juros zero. Então, e eu acho que isso tem uma conexão com o dólar, e a gente está vendo o dólar rondando aí a casa dos R$5. E no começo do ano também acho que era uma previsão que poucos esperavam. A gente, né, conversamos com vários gestores, a gente sempre faz um especial onde investir no começo de cada ano. E o dólar era o grande azarão. Todo mundo estava, né? Não, é hora de vender dólar, não é hora de ter dólar, não é hora de ter dólar na carteira. Embora a gente sempre diga que é importante ter um pedaço de dólar na carteira como hedge, como proteção, os especialistas em geral não viam o dólar como um ativo favorito para esse ano. Esse dólar rondando R$5, na tua visão, até agora, é uma surpresa? Enfim, ou realmente a tendência para o médio prazo é de desvalorização da moeda? Qual que é a visão de vocês a respeito? Eu acho que assim, para começar pelo mais fácil, o dólar em torno de R$5, para mim não tem nenhuma surpresa. E se você for falar para mim se é bom de ter dólar no portfólio, eu também diria que não, porque quando a gente olha o forward, né, o futuro do dólar, quando você bota o futuro do dólar para um ano, o break-even, né, quer dizer, a taxa que ele deverá estar daqui a um ano para você conseguir ganhar do que seria o investimento em reais, seria o do CDI, é 5,50, né? Então, você vai dizer, você tem que achar que o dólar vai estar acima de 5,50 daqui a um ano. Pode ser, claro que pode ser, mas não parece muito óbvio nem muito fácil que isso aconteça. Então, eu diria que não considero um bom momento para ter dólar no portfólio. Com relação à performance do dólar em si, acho que se a gente olha um pouco do
macro internacional com macro Brasil para tentar tirar alguma informação de curto prazo de onde ele poderia ir, a gente olha que no cenário internacional um elemento que é muito importante para a nossa taxa de câmbio é o crescimento da China, né, pelo preço de commodities e como isso afeta a nossa balança comercial, né? E a China está com dificuldade já desde o ano passado, né? Enfim, um dos poucos países do mundo que está tendo dificuldade de gerar crescimento, né? A gente está vendo crescimento surpreendendo em vários lugares e na China o contrário, né? Ela ficou muito mais tempo amarrada, né? Vamos dizer, contida, e a economia quando soltaram, né, as amarras, ela não reagiu da maneira que se esperava. Então a China está com problema sério de crescimento, né? Ela vai provavelmente entregar aquele 4,5, 5, mas que é o considerado quase hoje o potencial da China. Então, nesse vetor, a informação marginal não é muito boa, não é muito pró-real, né? Vamos dizer assim, né? Anti-dólar. Quando a gente olha esse diferencial taxa de juros na margem também, sempre falando na margem, né? O Banco Central americano ficando um pouco mais animado, um pouco mais frouxo na condição da política monetária, e a gente um pouco mais conservador, isso é o outro lado da moeda, isso é pró-real. Então, você tem esses dois vetores aí, podemos discutir o tamanho de um vetor ou de outro. E quando você olha os fatores domésticos aqui dentro, a gente está vendo uma economia que está surpreendendo no crescimento, né? Não para de surpreender já isso há praticamente 2 anos que a gente vem vendo, né, revisões de crescimento altíssimo, que seria muito bom para... Os economistas errando, né? Errando bastante as projeções de crescimento, né? Mas, por outro lado, a gente está olhando um quadro fiscal que está se deteriorando na margem, né? A gente percebe muito claramente esse link entre perda de popularidade, o que ele gatilha nesse governo, né, do ponto de vista de ação, de que maneira ele se incomoda com essa perda de popularidade, de que maneira ele se posiciona para enfrentar isso. Isso está sempre passando por um custo fiscal. Então, você olha aquilo, fica tão animado com o crescimento, a taxa de juros aqui parece que vai ser um pouco mais alta do que a gente esperava antes, o que seria bom, mas o fiscal está se deteriorando. Então, é difícil de dizer, olha, o real vai sair muito daí. Não acho que ele deverá sair muito de onde ele está, não. Pode ser que vá 4,80, 4,90. O saldo dessas forças, então, se combinando, elas se anulam. Não é à toa que a volatilidade da moeda tem sido muito baixa, né? Uhum. Aliás, a volatilidade de quase todos os ativos tem sido muito baixa no curto prazo, né? Mas, particularmente, a taxa de câmbio, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, a volatilidade tem sido muito baixa. Porque acho que tem um pouco desse encontro de forças aí. Então, acho que o real, a coisa que eu consigo dizer com mais convicção, é que o real deverá performar melhor do que seus pares emergentes, vamos dizer assim. Então, acho que pela posição relativa do Brasil em relação aos emergentes, em relação ao que a gente deverá crescer em relação a termo de troca, eu acho que o real deverá performar melhor do que os pares. Então, eu sou mais confiante em dizer que o real deverá apreciar contra uma cesta de emergentes do que contra o dólar. Eu acho um call mais difícil. Tá certo. Então, vamos falar agora de bolsa, né? A gente costuma deixar aí o melhor para o final e o nosso espectador, o nosso ouvinte gosta de falar de ações. É que não tem sido o melhor nos últimos anos. Não estou falando do desempenho, estou falando do que interessa à população. Queria saber, assim, se essa postura aí mais dura do nosso Banco Central em relação à política monetária pode afetar negativamente a Bolsa, enfim, qual a visão de vocês para ações? Porque, enfim, o mercado estava esperando aí mais de um corte de 0,5% ainda para as próximas reuniões e agora está meio, talvez só tenha um corte, né? Talvez a Selic terminal não seja 9, seja 9,25, seja um pouco acima de 9. Você acha que isso pode pesar na renda variável? Enfim, ou seria só um movimento de curto prazo, no longo prazo não afetaria tanto? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, a informação marginal não foi boa para a Bolsa, né? Enfim, a Bolsa quer sempre a menor taxa de juros possível, desde que, obviamente, responsável, né? Vamos colocar isso em perspectiva. Mas eu acho que a notícia de crescimento e a notícia do fim dos incentivados, né, como a gente falou, do benefício, da facilidade de se emitir incentivados, acho que isso, para mim, é uma notícia mais poderosa para a Bolsa do que a taxa de juros, se ela vai acabar em 9,25 ou 9. Claro que hoje, amanhã, no curto prazo, a gente vai estar muito centrado nesse tema. Mas à medida que o tempo vai passando, se a gente continuar surpreendendo o crescimento, com uma qualidade de crescimento baseada no consumo interno, que é uma coisa diferente do que a gente estava vendo no ano passado, né? Esse ano a gente espera que o PIB agrícola seja negativo, enquanto que no ano passado foi espetacular, né? Foi o grande carro-chefe do crescimento do PIB. Então, é um PIB muito mais doméstico, o que é bom para as empresas locais.
A grande novidade, acho que aqui na Bolsa, é, vamos dizer, a ressurreição do small, né, do small caps, né, do índice de segunda linha. Né. Eu acho que, tipicamente, né, o investidor estrangeiro ele vai em cima das ações do índice, né, onde ele tem mais liquidez e onde ele tem mais facilidade de construir uma linha de raciocínio, né, porque o cara fala commodities e bancos, que são grandes pesos no índice Bovespa. Então, e esse ano a gente está vendo que eles estão saindo, né? O investidor estrangeiro está saindo do Brasil já, um fluxo frequente de saída, enquanto que a segunda linha geralmente é dedicada para os investidores domésticos. E o que a gente viu ano passado foram os estrangeiros comprando, né, no final do ano, sobretudo, enquanto a gente viu um resgate muito grande da indústria de fundos, de ações. Então, você está vendo essa combinação onde quem compra a segunda linha estava vendendo, quem compra a primeira linha estava comprando. Então, essa dicotomia, que gerou uma performance relativa muito grande entre a primeira linha e a segunda linha. O que a gente está vendo um pouco esse ano é um pouco do payback disso, né? Os estrangeiros estão saindo, então, portanto, está tendo venda de primeira linha. Claro que Petrobras está sendo mais, como é que eu vou dizer, sacrificada em função dos eventos recentes. Vale em função da queda do minério, né? A gente viu o minério já chegar a 140, agora está a 100, então grande parte do índice está saindo por motivos próprios, mas a gente está vendo também o estrangeiro saindo do índice. Enquanto que a segunda linha, o fluxo para fundo de renda variável, ele não começou a ter entrada, mas ele parou de sair, o que já é uma boa notícia na margem. Né? Então, primeiro a gente tem que ver parar de sair para depois começar a querer ver um pouco de entrada. Então, eu diria que a performance da bolsa ela pode ser enganosa. Se você for olhar para o índice, você pode ter uma impressão de uma bolsa mais frágil do que no final do ano ou ao longo do tempo ela vai ser. Acho que se a gente continuar tendo essa combinação de estrangeiro vendendo e local não vendendo, ou começando a se animar um pouco, você vai continuar a ver esse fechamento de performance relativa entre a segunda linha e o índice Bovespa. Então, o índice Bovespa pode te dar uma falsa impressão de estar ruim, quando a bolsa como um todo pode não estar tão ruim assim. Agora, o Fed, essa última decisão que animou os investidores lá fora, isso não podia se reverter em um fluxo de recursos de estrangeiro para a bolsa e, por consequência, uma melhora dessas ações de primeira linha que foram mais penalizadas nesse começo de ano? Sim, com certeza. Esse elemento isoladamente, sim, mas acho que os preços das commodities no Brasil ainda é percebido dentro da renda variável como um país muito mais de commodity que na verdade ele é. Né? Assim, o estrangeiro percebe o Brasil, sobretudo o investidor de renda variável, como um grande produtor de commodities. A gente sim é um grande produtor de commodities, mas o país tem várias outras áreas ou indústrias, setores que performam muito bem, que são merecedores de atenção e de investimentos. Mas na primeira derivada, né, a primeira coisa que vem no top of mind do investidor estrangeiro se commodity está ruim, ali é um lugar que eu não quero estar. Né? Então, a gente está vendo um pouco disso, né? Tem também eventos específicos, né, idiosincráticos da Petro, como a gente já comentou antes. Então, assim, eu não estou vendo no curto prazo o estrangeiro se animando muito enquanto o commodity não der um sinal de vida. Né? Eu acho que ele vai continuar, talvez não continue a resgatar, mas entrada eu não acho que a gente vai ver no curto prazo. É claro que se lá fora você começar a ver um ambiente pró-risco e os múltiplos da Bolsa Americana já estão em níveis, no meu modo de entender, exagerados, você pode começar a olhar e falar, tá bom, então vamos começar a investir em outras bolsas que estejam atrasadas e aí a gente pode ser beneficiário desse fluxo. Mas, para responder a tua pergunta, o Fed ajuda, mas tem outras coisas que estão atrapalhando. Tá certo. E você falou sobre a nova regulamentação dos títulos incentivados poder ser um motor de atrair recursos para a Bolsa, né? Sim. Ouvi também, enfim, outros gestores e outros profissionais de mercado falando disso, né, de como isso pode liberar recursos para outras classes de ativos que vinham sendo penalizadas. A questão dos fundos exclusivos, da tributação dos fundos exclusivos, né, que agora tem comicotas e tudo, essas mudanças que teve no passado, também pode mudar alguma coisa em relação a fluxo de bolsa? Porque eles têm bastante recurso. Ou não, ficaria elas por elas? Os investidores simplesmente trocariam um fundo exclusivo por uma carteira administrada, por exemplo, mas... ou um fundo exclusivo de ações, mas continuaria o mesmo patamar de recursos? Acho que é exatamente isso. Eu não consigo enxergar na mudança de regulamentação, nessa questão específica de fundo exclusivo, um elemento para dizer isso é pró-bolsa ou contra a bolsa. Acho que vai depender muito mais, obviamente, da gestão de risco de portfólio de cada um desses investidores que serão provocados a fazer movimentações na forma como administram suas carteiras, né, seus investimentos. Mas não um elemento que
que olha, isso aqui é um elemento favorável ou desfavorável para a Bolsa. Acho que isso daí não tem nenhum impacto, não. O dinheiro que eu acho que vai sair dos incentivados, ele vai, no primeiro momento, acho que para os fundos de crédito, aí você vai ver o fechamento dos fundos de crédito, no segundo momento ele vai começar a tomar um pouquinho mais de risco. Obviamente os imobiliários estão nessa primeira faixa também, acho que depois você vai começar a ver os renda fixativos, e aí esse dinheiro vai se propagando dentro do sistema até que chegar na Bolsa. Não diria que assim, na primeira derivada, ou seja, o primeiro recurso que sai do incentivado vai para a Bolsa. Ele vai ocupando as outras camadas, vai gerando fechamento de prêmio em outras classes de ativo, e aí a Bolsa no final acaba se beneficiando. Mas a Bolsa vai continuar sendo, especialmente na segunda linha, uma história das empresas, como é que as empresas estão performando, né? A gente tem visto agora, recentemente, que empresas que não estão entregando o que se esperava, errando por um pouco, estão sendo muito penalizadas, e as que estão acertando por um pouco também estão sendo muito beneficiadas. Então o mercado ainda está bem sensível, como a gente fala, né? Ela não está normal, a gente não vê assim, olha, se eu te falar, o resultado da empresa vai sair desse jeito, quanto você espera que vai ser a reação do mercado a isso? A reação tem sido muito maior do que esperado anteriormente, o que dá um sinal de sensibilidade ainda do mercado. Legal. Acho que antes de ir para o segundo bloco, vou fazer aqui o meu pedido tradicional para você que está acompanhando a gente pelo YouTube, para curtir esse vídeo. Assim esse conteúdo chega para mais pessoas no plural. Aqui a gente continua no plural, o Banco Central mudou, mas a gente aqui no Seu Dinheiro continua no plural. Também peço para você aproveitar e seguir o canal do Seu Dinheiro no YouTube. Lembrando que o podcast também está disponível nos tocadores de áudio, como Spotify e Apple Podcasts. Você pode seguir a gente por lá. E toda vez que surgir um episódio novo, você vai ser notificado. Basta buscar ali por Seu Dinheiro na aba dos podcasts. Não vai buscar na aba de músicas, senão vocês vão encontrar outros resultados que não a gente. Bom, acho que agora a gente pode ir para o bloco dos touros e ursos. O nosso favorito aqui, em que a gente... né, jornalista gosta de falar mal, né? Então aqui é um prato cheio para a gente... falar aqui dos destaques positivos, que são os touros da semana, e os negativos, que são os ursos. E a gente gosta de começar pelo nosso convidado aqui, para ele dar o pitaco dele, e pelos ursos, né? Vou pedir para que a gente comece aqui pelo ruim, para terminar pelo lado bom. Luiz Garcia, quem é o seu urso da semana? Vinícius, assim, eu acho que é um urso banguela, tá? Se é que dá para ter essa coisa. Eu acho que o grande ativo que para mim não performou de acordo como deveria performar pelo livro-texto, como a gente gosta de dizer, tem sido a moeda japonesa, né? O ien. A gente viu ao longo aí dos últimos praticamente 2 meses, mas culminando agora na última semana, que o Banco Central japonês se posicionou finalmente pelo fim da política de juros nominais negativos, né? Então isso era esperado, né? Quando se falava no passado, quando o Banco Central japonês mudar a política, parar com esse juro real negativo, não é nem real, nominal mesmo, negativo, a moeda deverá reagir bem. Isso era o corolário, né, de todo mundo. E o que a gente viu agora foi uma reação absolutamente neutra, a moeda até se desvalorizou mais na margem, desde a decisão do Banco Central japonês. Então, assim, causa muita surpresa, a não reação da moeda, mas eu quis dizer que é um urso banguela, porque aproveitar para dar uma dica, né, para vocês e para todos os que estão nos ouvindo agora, que visitar o Japão está muito barato, e é um país que eu recomendo muito. Com essa moeda, acho que a comparação com outros países que você pode viajar, né, para fora do Brasil, nesse tipo de viagem entre Estados Unidos e Europa, acho que o Japão é um país extremamente interessante, bom para aspectos culturais, culinários, esporte de inverno, enfim. Então fica a dica aí vamos aproveitar esse ien para a gente viajar. É hora de comprar iene, mas não para investir, sim para viajar, certo? Exato. Não, legal. Júlia, quem é o seu urso? Meu urso da semana, acho que é o grande urso da semana aí na Bolsa, né? No mercado aí das grandes empresas abertas brasileiras, que é a Vivara, né? Que passou aí por uma mudança de comando que não foi bem recebida pelo mercado essa semana, né? Enfim, no final da semana passada, o CEO Paulo Kruglenski, tem um nome difícil como o meu, ele renunciou e quem foi escolhido para substituí-lo foi o fundador, Nelson Kaufman, que voltou aí ao comando
da Vivara. Ou foi auto-escolhido? Ou foi auto-escolhido, né? Enfim, o conselho não foi unânime nessa escolha, então isso já foi uma coisa que não foi muito bem recebida pelo mercado, né? Assim, mostrando que existe um problema de governança na empresa que talvez o mercado não tivesse atento, né? Não tivesse vendo. Lembrando assim, a Vivara é uma empresa querida dos investidores, né? Uma empresa que vinha se saindo bastante bem, dando resultados muito, muito fortes, né? Então, assim, uma das queridinhas dos investidores que talvez não estivessem justamente vendo alguns problemas ali nessa parte mais corporativa, mais de governança da empresa. Ou talvez seja um caso de muita sensibilidade do mercado a uma coisa que aconteceu, né? Como o Luiz falou aqui. Mas o que aconteceu, né? Quando foi anunciado, né, que o fundador voltaria ao comando, ao dia a dia da empresa, as ações da Vivara caíram aí uns 7% na bolsa. E aí ele fez uma teleconferência com analistas, enfim, uma teleconferência aí com os pessoas interessadas, né, os stakeholders aí para falar sobre os seus planos para a Vivara. E depois dessa teleconferência, as ações passaram a cair ainda mais, né, fecharam o dia aí com uma queda de 14%. Porque os investidores entenderam, além de verem que tinha um ruído ali na governança da governança corporativa da Vivara, que também o Nelson Kaufman ele começou a apontar uma série de problemas, né, na empresa que o mercado não estava achando que eram, não estava considerando que eram problemas, enfim, ou não estava enxergando, e ele mencionou isso tudo na teleconferência, né? Até ficou uma sensação meio, nossa, será que ele deveria estar falando disso aqui? E também ele quer internacionalizar a companhia, né? Então, isso trouxe uma certa insegurança aí aos investidores, porque será que essa seria a alocação de capital mais apropriada, né, para a Vivara nesse momento? Uma empresa que dá resultados tão bons, que tem margens altas, né? Os investidores não gostaram muito porque o mercado lá fora é bem diferente, né? Não é igual ao mercado brasileiro, a concorrência é muito mais ferrenha também nesse segmento aí de joalherias. Então ficou essa dúvida de será que essa internacionalização seria boa ou será que só ia queimar caixa e acabar tirando dos trilhos uma empresa redonda, né? Então isso causou aí uma má impressão, né, nos analistas, nos investidores, enfim, as ações caíram. E depois, né, na quarta-feira, a empresa reportou os resultados do quarto trimestre de 2023, que vieram abaixo do esperado aí por vários analistas, por várias instituições financeiras, e viu ali uma bambeada justamente nas margens. Então, enfim, se o mercado já estava punindo as ações da Vivara, teve motivo aí para punir ainda mais. E aí, depois do resultado, a ação caiu mais coisa de 11%. E no momento que a gente está gravando esse podcast, as ações da Vivara estão caindo mais de 20% na Bolsa. Então, realmente, assim, talvez não mude tanta coisa assim, né? Tem analistas que estão achando que talvez não vá mudar radicalmente, né, a operação da Vivara, essa mudança de comando, mas pegou mal e talvez pela sensibilidade do mercado aí, as ações foram duramente punidas na B3, então por isso é o meu urso da semana, Vini. Foi muito impressionante, porque a empresa convocou uma teleconferência para acalmar o mercado e conseguiu deixar o mercado mais nervoso. As palavras do fundador da empresa. É aquela pessoa que, quando você chama... Quando alguém me chama, por exemplo, para ir na casa dela, e aí a pessoa fala, não repara a bagunça, aí é que eu reparo, sabe assim? Então foi mais, parece que o Kaufman deu essas palavras, ele não falou nada de extraordinário, mas começou a falar de pequenos problemas que havia ali que existem nas lojas da Vivara, que provavelmente nenhum investidor nunca tinha notado. E aí ele começou a apontar defeito onde ninguém tinha visto defeito, né? Exatamente. Bom, e lembrando, né, acho que teve ali, principalmente, problemas de comunicação, né? O Kaufman, enfim, fundador da empresa, responsável por fazer da Vivara o que ela é hoje, com certeza. Mas ele já não era o CEO da empresa na época que a Vivara abriu capital. Então, acho que falta ali um pouco de traquejo para lidar com o mercado, com os investidores que têm, né? Que, como bem disse aqui o Luiz, tão sensíveis. Então, quando tem uma mudança no comando de um CEO que o mercado ainda apontava como de uma forma positiva, isso acaba realmente provocando aí
uma celeuma maior. Pois né? é, aquela máxima do em time que está ganhando não se mexe, o mercado achou, nossa, mexeu no time que está ganhando, por quê, né? Já ficaram nervosos os investidores. Tá certo. Bom, deixa eu falar aqui do meu urso, que vai para a rede de supermercados Dia, que entrou na fila já extensa das empresas que entraram com pedido de recuperação judicial. A gente está vendo um problema bastante delicado, né, no varejo brasileiro. São várias companhias, algumas bastante conhecidas, né? São nomes em geral que são bastante conhecidos das pessoas, que, né, são nomes de lugares que a gente costuma frequentar. Somos consumidores, não somos só investidores. Então, a rede espanhola tem esse conceito de oferecer produtos mais baratos, mas, em geral, em compensação, as lojas são bastante, vamos dizer assim, tem um estilo meio rústico, podemos dizer assim, não sei se... É pós-apocalíptico, né? Eu acho que seria mais a palavra. Realmente, assim, não me agrada e eu nem vejo, assim, tanto a relação custo-benefício ser favorável nesse sentido. Mas, enfim, tem o seu público. De qualquer maneira, e apesar dessa estratégia aparentemente não está funcionando muito bem, porque a empresa entrou com esse pedido de recuperação judicial com dívidas de mais de R$ 1 bilhão, e já vinha dando indícios de que a operação não ia bem, quando anunciou na semana passada que iria fechar mais de 300 unidades aqui no Brasil e ia concentrar as operações na cidade de São Paulo. Então já tinha ali alguns indícios de que alguma coisa não andava bem. E, como eu falei aqui, né, o Dia não é o único, a rede com problemas. O Pão de Açúcar foi o meu urso da semana, alguns programas atrás. Também uma empresa bastante endividada, que teve que fazer uma oferta de ações em uma situação nada favorável, e o controlador do Pão de Açúcar lá, o ex-controlador agora, né, o Casino, também não vive um bom momento. Enfim, o varejo como um todo, e em particular esse varejo de alimentos, os supermercados, passando aí por um chacoalhão. E ao mesmo tempo em que a gente vê essas redes em dificuldades, fechando lojas, vendendo ativos, a gente tem outros grupos entrando de maneira até bastante agressiva nesse mercado. Eu acho que o caso da OXXO, que é a rede controlada ali pela FEMSA, garrafadora da Coca-Cola, né, grupo mexicano, junto com a Raízen, empresa do Grupo Cosan, vem me impressionando bastante, porque, né, enquanto a gente está vendo todo mundo tirando o pé, eles estão acelerando e está já virou até meme, né? Onde se tropeça em cima de uma OXXO. Então, vai ser interessante ver se a OXXO vai ocupar esse vácuo que está sendo deixado pelas redes que não estão podendo investir agora por conta das dificuldades financeiras. Mas meu urso o urso da semana vai para o Dia, enfim, difícil. E aí comenta pra gente aqui o que você acha também, se você faz compras no Dia, e enfim, se vocês gostam, ou se aqui se é só birra nossa. Mas acho que agora a gente pode passar para os touros, vamos falar de coisa boa. E agora também vou passar mais uma vez aqui para o Luiz Garcia, falar quem vai ser o seu destaque positivo aqui da semana, Luiz. Obrigado, Vinícius. Ficou até curioso agora falar do meu touro, porque o meu touro é a segunda linha da Bolsa Brasileira, né? Como eu já fiz uma chamada um pouquinho antes, né? Na primeira parte, está finalmente mostrando sinais de vida, né? Como a gente gosta de falar. Quando a gente olha os múltiplos da Bolsa Brasileira, eles estão baratos, mas quando você tira Petro e Vale em particular, estão ainda mais baratos, né? Então, essa diferença de performance da primeira para a segunda linha que a gente já contextualizou no bloco anterior, o negócio foi muito gritante, né? Chamou muito a atenção. E o que a gente está vendo agora na margem é o ressurgimento. Quer dizer, o mercado está sensível, existem, claro, histórias idiosincráticas, especialmente na segunda linha, ela é muito dominante, né? Essas histórias idiosincráticas, o resultado, a performance, a execução da empresa, né? A execução operacional da empresa é dominante na formação de preço e no apetite dos investidores. Mas a gente enxerga que tem muitas empresas com preços muito descontados em setores que deverão se beneficiar ainda dessa questão de consumo interno, alguma coisa também nas oil miners, a gente gosta, né? Também lá na Sul-América, em PetroRio, 3R. Enfim, o setor de segunda linha como um todo, para mim, é o grande touro, porque ele está, desse ano até, não só nessa semana, acho que esse ano ele está mostrando aí, finalmente, sinais de vida, e eu acho que ele vai continuar nessa toada enquanto a gente tiver com esse ambiente onde o consumo interno estiver bem e as empresas continuarem entregando o que se espera delas, né? Claro, de novo, as surpresas negativas têm sido muito punidas, mas as surpresas positivas têm sido bem premiadas também, né? Então, eu acho que, de novo, o velho jargão, né, sabe, tem que escolher, tem que, obviamente, ter muito critério,
mas acho que tem boas oportunidades de preço muito descontados e aos poucos isso a gente vai vendo essa performance aparecer no índice, que é nada mais do que o reflexo das empresas que o compõem, né? Então, esse seria meu touro aí da semana. Fica aí para as famosas small caps. Small cap. Estão surradas, né, abandonadas, agora estão ganhando um pouquinho de Os carinho. humilhados serão exaltados. Exatamente. Legal. Bom, Julie, quem é o seu touro dessa semana? Meu touro dessa semana vai para o Reddit, plataforma de rede social, de fóruns na internet. Quem mora na internet conhece muito bem, né? E por que eu escolhi o Reddit? Porque eles fizeram um IPO super bem sucedido essa semana, estrearam na Bolsa de Nova York. Eles conseguiram... tiveram uma demanda super alta pelos papéis, né? De 4 a 5 vezes maior do que a oferta. O preço do IPO saiu no topo da faixa indicativa, né? Que ia de 31 a 34 dólares por ação. As ações estrearam na Bolsa de Nova York com uma alta de 40%, assim, logo na estreia, mostrando aí que existe apetite para uma ação de tecnologia, de mídias sociais. Enfim, é um nome famoso, né, do público em geral, com usuários muito fiéis ali, né? O público do Reddit é bastante fiel à plataforma, inclusive a empresa reservou 8% das ações na oferta para usuários e moderadores elegíveis. Os moderadores do Reddit, dos fóruns ali, que são chamados de subreddits, eles são voluntários, inclusive, né? Mas justamente para atrair investidores, pessoas físicas aí para essa operação aí de abertura de capital, o Reddit fez essa reserva aí de 8% das ações da oferta para esse público. Enfim, é um marco importante também para o mercado americano, porque está sendo a primeira grande oferta de ações das bolsas americanas nesse ano e também a primeira oferta de ações de uma empresa de mídia social desde a abertura de capital do Pinterest em 2019. Então, desde antes da pandemia que a gente não via aí uma rede social e a mercado nas bolsas americanas, e o Reddit está aí reabrindo, aí, reinaugurando esse momento. Lembrando aí, né, talvez os nossos ouvintes e espectadores se lembrem, porque a gente cobriu bastante essa história no Seu Dinheiro, o Reddit é onde aconteceu lá o caso da GameStop, né? Foi lá que rolam os casos de usuários, pessoas físicas tentando fazer short squeeze nos grandes fundos, nos grandes investidores institucionais que estão vendidos em ações. Só ali no bate-papo do fórum. Só que também rolam aquelas coisas, né? Tentar inflar preço de ação também artificialmente dentro do fórum. Então, todo mundo falando para comprar uma ação, às vezes uma ação nada a ver, como a própria GameStop. E um monte de desavisado achando que vai ganhar dinheiro, entra por último e no final, quando a ação desaba, o cara acaba perdendo muita grana. Mas, enfim, o mundo de fóruns da internet não foi o Reddit que inventou esse comportamento, o mundo de fóruns da internet sempre foi assim. Lá também rolam ótimos memes, então, né, tem para todos os gostos. É uma faca de dois gumes, tem pro lado bom e pro lado sombrio da força no Reddit. Então, fica aí o meu touro da semana para esse IPO bem sucedido, que levou a empresa, inclusive, a ser avaliada em 6,4 bilhões de dólares, Vini. O caso das meme stocks, né, que você estava lembrando, das ações da GameStop, na loja de videogames, que não valia nada. Uma loja de rua, loja física, né? No meio da pandemia. E teve vários outros casos depois. Teve da rede de cinemas. Exato, só de empresas super pequenas e que já estavam em decadência. Vai ser curioso o que vai acontecer quando as ações do Reddit forem alvo de alguma operação de short de algum investidor. Achei bem interessante o fato deles terem destinado um pedaço das ações da oferta para esses participantes da rede mais ativos, que provavelmente eles vão usar o próprio Reddit para defender caso aconteça eu fiquei muito pensando como o pessoal no Reddit já é meio dado a essas coisas de movimento de massa, né, e de grupo e tudo mais, se isso não é para criar justamente uma legião não só de investidores, mas de fã da empresa e das ações que vão defender ali com unhas e dentes. Bem curioso, esse IPO é para a gente acompanhar aí daqui a algum tempo. Bom, vou encerrar aqui o bloco dos touros, falando do meu, e vou um pouco na contramão, em meio à queda da popularidade
do presidente Lula, quando estava todo mundo falando bem, a gente estava dando um urso pro Lula, e hoje eu vou dar aqui um touro para um programa do governo, que é o programa Pé de Meia. Acho que, para mim, na minha visão, é a melhor iniciativa do governo Lula 3 até agora. Para quem não sabe, né, consiste, né, numa bolsa de R$ 200 por mês para estudantes do ensino médio de baixa renda. Né? Eles têm que ali estar nos cadastros sociais do governo. Além desses R$ 200, o programa vai destinar R$ 1.000 por ano a cada série do ensino médio que esse estudante completa e que ele pode sacar no fim do curso, né, para incentivá-lo a ficar até o final. Enfim, achei o programa bem inteligente. É uma versão aí para o ensino médio do Bolsa Escola, que foi ali, né, ainda nos anos 90, no primeiro governo FHC, né, que foi o embrião do Bolsa Família e ajudou muito a diminuir a evasão escolar naquele momento. E é exatamente o objetivo do governo agora com esse programa. A gente tem um problema de saída dos jovens da escola, em especial de baixa renda, que precisam trabalhar desde muito cedo para ajudar em casa. E lembrando, né, que para receber essa bolsa, ele precisa comprovar a frequência nas aulas. Então, assim, me parece um programa bem amarradinho. Recebeu 2,5 milhões de inscrições para 2,5 milhões de estudantes vão receber. Os pagamentos já começam a partir da próxima semana, os primeiros R$ 200. Entendo que isso é um primeiro passo para a gente melhorar a qualidade da educação no país. É claro que só o dinheiro não vai resolver. A gente tem o ensino médio brasileiro, os exames, né, as provas internacionais mostram que a gente vive uma verdadeira tragédia no Brasil, na educação em geral, mas no ensino médio isso é ainda mais grave. E a gente ainda está... Essa questão do ensino médio ainda está muito confusa, né? Porque no governo Temer foi aprovado o novo ensino médio, que começou a entrar em vigor no governo Bolsonaro, mas, enfim, o governo Lula não entrou direito, o governo Lula já quer mexer. A gente tem um problema ali no ensino médio do ponto de vista pedagógico, mas pelo menos colocando esses jovens na escola, se o programa for bem sucedido, eu entendo que vai ser um passo muito importante para o país, porque educação é o que faz um país ser grande, né, no longo prazo. Sem dúvida, Vinícius. Desculpa te interromper, mas acho que esse programa foi implementado primeiro na Prefeitura de Niterói. Depois vou dar uma pesquisada, te mando depois, mas tenho quase certeza que foi isso. E o governo, obviamente, pegou o gancho da ideia, que é excelente, né? Sem dúvida nenhuma, concordo com você, que é um tremendo touro. Acho que vale muito a pena a chamada, assim. Para a gente não ficar aqui só na perseguição ao governo, e isso, mas aqui, só para não dizer que eu não dei um puxão de orelha, vou deixar aqui uma pequena sugestão, e eu acho que a Júlia vai concordar, que os R$ 1.000 que o governo vai depositar no fim de cada ano para os estudantes, a forma como o governo vai depositar esse dinheiro é numa poupança da Caixa Econômica. Mas eu entendo, e a minha sugestão, não sei se você vai concordar comigo, é que em vez da poupança, o que o governo deveria fazer é depositar esses R$ 1.000 na forma do Tesouro Educar Mais, que é o novo título do Tesouro Direto, que é voltado justamente para financiar a educação dos jovens no Brasil. Então, assim, seria muito legal se esse dinheiro fosse para Educar Mais, porque ele passaria a receber uma renda quando ele acabasse o ensino médio, e essa renda poderia ser usada, por exemplo, para pagar uma faculdade. Então, acho que seria uma junção de dois programas do governo que eu acho que são... E o Educar Mais também é uma iniciativa do governo Lula, começou agora começou agora nesse governo, então também não estaria até por uma questão política, seria interessante para o governo juntar as duas coisas ali dele. Então, mas de qualquer maneira, então aqui fica a dica para o governo e o touro para o programa Pé de Meia. Lula, eu sei que você ouve o Touros e Ursos. Não na poupança, no Tesouro Educar Mais. Vamos aí dar uma força pro seu secretário do Tesouro para, né, dar uma força aí nesse título, que eu sou fã, né? Então tem que defender aqui também. Bom, é isso aí. Bom, acho que com isso a gente pode colocar um ponto final, né, nesse programa aqui, que teve bastante educação, né? Passamos por várias matérias hoje aqui. Gostaria de agradecer demais aqui a presença do Luiz Garcia, diretor de investimentos da Sul América Investimentos. Valeu, Luiz. E aproveita para, acho que eu não te perguntei, os fundos da Sul América, eles estão abertos para captação? Como é que funciona? Sim, obrigado aqui pela oportunidade de fazer nosso merchan aqui. Acho que Sul América, a gente tem uma prateleira de fundos bastante extensa, seja renda fixa, renda variável, crédito, imobiliário. Então, recomendo que todo mundo dê uma navegada na página, se interesse pelos fundos, leia os comunicados, as cartas que a gente faz sobre a performance dos fundos. Acho que quem se aproximar vai gostar do que vai ver. Então, acho que recomendo todo mundo
dá uma olhada lá na gente. Legal, obrigado. Também agradeço aqui a Júlia Viltin por mais uma presença aqui no podcast e vou assistir às suas aulas para fazer minha declaração do imposto de renda, Júlia. Isso aí, Vini. Obrigada mais uma vez. Obrigada a todos os que nos ouviram, nos assistiram e façam como o Vini, assistam às aulas do Guia Definitivo do Imposto de Renda para não ficar desesperado ali quando você deixar para a última hora para entregar a sua declaração, que eu sei que é isso que você vai fazer. Não ficar nervoso, calma, porque ali tá passo a passo, eu mostro dentro do programa como declarar cada elemento ali que você precisa informar a Receita. Exatamente. E não se esqueçam de acessar também o seudinheiro.com para acompanhar as notícias que mexem com os seus investimentos. É isso aí, pessoal. Aquele abraço e até a próxima.